A Widescope começou com a ambição da maior parte dos empreendedores, que é de mudar o mundo. Portanto, vamos mudar o mundo na forma como ele opera, na nossa área de atuação em termos industriais, em termos de transportes e de logística, foi aquilo que procurámos trabalhar numa primeira instância. Portanto, pessoas que fundaram a Widescope estavam a estudar em áreas de matemáticas, em áreas de inteligência artificial e sentiram que, terminada a instrução académica, tinham algo para revolucionar a forma como algumas empresas trabalhavam. E então começou precisamente nesse espírito de inovação e de criação de novos produtos que tivessem e pudessem preencher alguns nichos de mercado que identificávamos não estarem tão bem preenchidos, pelo menos a nível nacional. Conseguimos identificar esses nichos desde logo, enganámos-nos foi a perceber que não estavam preenchidos no mercado, porque estavam efetivamente com concorrentes bem grandes, não necessariamente em Portugal, mas nos Estados Unidos e noutros países igualmente desenvolvidos, e só passado algum tempo é que nos apercebemos que afinal não tínhamos tido propriamente uma ideia tão peregrina e tão pioneira. E isso foi um desafio extremamente interessante de vencer a seguir. Enquanto empreendedores que saem diretamente do mundo académico e da universidade em tenra idade para começar um projeto empresarial, sentimos as dificuldades que praticamente toda a gente sente, a menos que tenha inventado o novo Facebook ou o novo Google e tenha uma série de investidores a acenar com capital para o projeto prosseguir, não é? A maior parte das pessoas não acredita em coisas muito novas ou muito diferentes, não provadas, ou não acredita nos empreendedores que estão a promover a ideia. Mesmo o recurso à banca é muito limitado por quem não tem nada para dar em troca e, regra geral, sobram os capitais próprios do empreendedor ou do investidor para alavancar o seu projeto, que no nosso caso eram zero. Portanto, não tínhamos rigorosamente nada, só os computadores lá de casa, não é? E, portanto, para começarmos e conseguirmos fazer algo que revolucionasse o mundo, como era a nossa ambição e como hoje estamos a conseguir, precisámos ser um pouquinho mais criativos. E aí procurámos trabalhar numa área, uma técnica de gestão que se denomina por bootstrapping, que é a capacidade de autofinanciar a sua própria atividade. Tipicamente com uma atividade colateral que, não devendo desvirtuar o foco da empresa daquilo que é o seu core, a sua razão de existir e aquilo que a diferencia, ajuda a financiar, a autofinanciar a sua atividade. No nosso caso, começámos com atividades de consultoria de tecnologias de informação, uma prática para a qual existem inúmeras empresas no mercado, não sendo o nosso foco nem a nossa razão de existir, ajuda a financiar toda a área de investigação que necessitamos de criar para os nossos produtos inovadores dentro da área de otimização. Basicamente tudo assenta numa estratégia que acabamos por delinear. O facto de termos concorrência bem grande, muita delas já cotada em Nasdaq há 10 anos atrás e faturar milhões de dólares na área em que nós pretendíamos entrar, não é propriamente um fator de desmotivação garantida para conseguirmos ser tão bons ou melhores do que eles. E, essencialmente, a estratégia assenta naquilo que foi o nosso raciocínio inicial. Vamos jogar por jogar ou vamos jogar para vencer? E, como qualquer empreendedor quer, pelo menos no início, quer jogar para vencer. Muito bem, vamos jogar para vencer. Vamos jogar para vencer, mas vamos jogar para ser o melhor dentro da nossa área de atuação. E para sermos o melhor e o mais distintivo, só se consegue atingir de duas formas. Ou se consegue por uma estratégia de preço, então procuramos ser os mais baratos dentro do segmento de mercado em que estamos a trabalhar, ou procuramos uma estratégia de diferenciação, conseguirmos ter uma oferta única, dificilmente comparável com a da concorrência, uma oferta que nos permita ter o nosso lugar ao sol, por assim dizer, e que seja dificilmente copiável, que seja facilmente protegível contra novos competidores, que seja protegida dos competidores que já estão no mercado e que já são muito grandes e que, para procurarem caminhar na direção que nós escolhemos, tivessem que fazer um golpe de rins demasiado grande
para a dimensão deles, portanto o facto de estarmos a trabalhar contra empresas já bastante grandes e estabelecidas, procuramos tirar isso em nosso proveito. E portanto, de certa forma, a estratégia de irmos por uma abordagem de preço e sermos uma mais barato é uma estratégia, quanto a nós, é muito perigosa no mercado, portanto, no mercado com muitos concorrentes, só um é que pode ser o mais barato, e é uma competição que hoje é verdade e amanhã pode ser mentira de ser o mais barato e que facilmente também é viciado. A estratégia da diferenciação é uma estratégia bastante mais difícil de conseguirmos atingir e daí a necessidade da inovação, ou seja, precisamos de inovar para efetivamente sermos diferentes. Dentro da inovação há essencialmente duas grandes abordagens, duas grandes estratégias que também podemos seguir. Uma inovação linear, em que procuramos melhorar um produto ou um serviço já existente numa direção contínua, ou uma inovação de interseção. Ou seja, numa perspectiva linear, tomando por exemplo esta mesa que nos separa, se eu quiser entrar dentro do mercado do fabrico de mesas, estava tramado em termos de concorrência e estou a pensar em alguma sueca bastante interessante que existe e bastante eficaz, mas poderia pensar na inovação linear, poderia fazer um tampo num outro tipo de madeira, mais resistente, e poderia tentar apresentar inovações lineares dentro do próprio produto, que é um caminho difícil, mas que é frequentemente seguido em termos de inovação por muitos empreendedores. Um outro caminho é o caminho da inovação por interseção, ou seja, em que procuramos a interseção desta área dos fabricantes de móveis com outras áreas completamente diferentes. Pensemos, se calhar, na biotecnologia, pensemos, se calhar, na tecnologia, nas tecnologias de informação, por exemplo. Podemos criar, então, um produto em que, pegando nas técnicas habituais de fabrico de uma mesa, intersetamos com, por exemplo, tecnologias de informação e nesta mesa podemos colocar um ecrã gráfico. Então criamos um novo produto. Um novo produto, por exemplo, podemos vender em restaurantes, em cafés, onde uma pessoa entra e pode selecionar o seu pedido, pode selecionar a conta e tem uma outra forma de interagir dentro de um espaço que frequenta todos os dias, e então já não estou propriamente a competir no mercado das mesas, estou a competir com um produto diferente que um fabricante de mesas tipicamente não tem esse tipo de tecnologia, e eu estou a usar a interseção de duas grandes áreas, as dos componentes e materiais da madeira e dos processos de fabrico de uma mesa, com a interseção da tecnologia e tudo o que um display gráfico me pode trazer. Portanto, procurar criar um produto novo, criar uma categoria de produto nova pela interseção de várias áreas. E o que acabámos de fazer foi posicionar-nos na interseção das tecnologias de informação com a inteligência artificial e a matemática aplicada e criar produtos novos nessa área, nessa interseção. Às vezes, por sermos demasiado inovadores naquilo que apresentamos, a abordagem ao mercado fica mais difícil, porque sofremos desconfiança. Então, se formos uma jovem empresa por jovens empreendedores, temos uma desconfiança ainda melhor. Então, se não tivermos clientes nenhuns, é muito difícil conseguir ter o primeiro cliente. Então, a abordagem foi uma abordagem direta ao mercado, onde propunhamos a empresas, por exemplo, de transporte e distribuição, dizermos, olha, as rotas que vocês fazem todos os dias, nós conseguimos fazer com menos quilómetros percorridos, com menos combustível despendido. E depois de ouvirmos umas primeiras gargalhadas do outro lado, em que isso não é possível e não vale a pena porque nós andamos nisto há 30 anos e fazemos assim todos os dias, começámos a ter as primeiras hipóteses de mostrar o nosso valor, de fazermos as primeiras provas de conceito, e a partir do momento em que fazemos uma prova de conceito e em que as pessoas efetivamente comprovam que conseguem reduzir custos drasticamente, já nos levam bastante mais a sério. A estratégia de internacionalização é algo que temos trabalhado de uma forma muito ponderada. Portanto, abordar outros mercados, outras realidades, não lidamos de forma igual com a realidade portuguesa. Portanto, em Portugal encontramos ainda alguma imaturidade no mercado para aquilo, na adoção daquilo que são as nossas soluções, e por causa disso Portugal é um ótimo país para se criar
alguns projetos de empreendedorismo. O facto de, em algumas áreas, ainda ser imaturo permite-nos ter o espaço para criarmos e para ajudarmos nós próprios a melhorar o nosso produto. E a partir do momento em que construímos algo verdadeiramente inovador, comprovado entre portas, começamos então a abordar outros mercados já mais maduros, com outro tipo de concorrência, muitas vezes com soluções instaladas, e então começámos a tentar esses mercados essencialmente de uma forma indireta, através de parceiros que nos ajudam a implementar as nossas soluções. Dentro da área da otimização e dos algoritmos matemáticos que utilizamos, achamos que ainda está tudo por fazer, ou seja, já houve muito que foi feito, já houve muita inovação que foi produzida, mas o mundo é muito grande e a logística é muito grande, a supply chain, que é a área em que trabalhamos por excelência, é muito grande e ainda há muitos mais produtos e muitos mais mercados para continuarmos a crescer nos próximos anos. A Widescope, ao longo da sua existência, tem sido reconhecida por várias entidades. Michael Porter, um conhecido guru da gestão, diz que nenhuma estratégia é verdadeiramente uma estratégia se não tiver resultados financeiros a comprová-lo. Portanto, até lá é apenas uma boa história, não é? E aquilo que nós, de certa forma, acabamos por apresentar nos últimos anos são alguns reconhecimentos, por exemplo, o reconhecimento como empresa Gazela, que foi realizado pela primeira vez em Portugal, analisando 3 anos de execução fiscal de todas as empresas, em que foram analisadas quantas é que cresceram acima da média, mais do que X% ao ano, incorporaram mais do que X% de pessoas por ano, tiveram rácios de sustentabilidade elevados, e dentro dessa análise de empresas de todos os setores de atividade em Portugal, a Widescope ficou no top 10 das empresas que mais rapidamente cresceram ao longo de 3 anos. Depois, mais tarde, já num âmbito europeu, a Deloitte reconheceu a Widescope como uma das empresas tecnológicas de crescimento mais acentuado na Europa, Médio Oriente e África. E isso foi um reconhecimento também extremamente interessante, porque abordou 5 anos de exercício fiscal entre 2008 e 2012, inclusive. Portanto, em períodos diferentes da análise do estudo das empresas Gazela, conseguimos comprovar resultados financeiros em Portugal e na zona EMEA.